Salve, salve! Venha comigo, professor Jadiel Varges. Lembrando que o canal Exatas Aprovação, mas não se esqueça lá do Insta, viu? Professor Jadiel Varges. Isso aí, vamos lá, vamos para cima, vamos, né? Saco, né? Espancada, vamos detonar essa banca aqui lá na nossa prova. Questão. Considere as premissas de um argumento. Ó, tá falando sobre argumento. Então, a gente tem aqui as premissas. Se, então a gente tem uma condicional. Se, então. Novamente, a gente tem uma outra condicional. Se, então. E aqui a gente tem uma proposição simples. Veja que a gente tem, ó, uma proposição simples. Aí fala assim, uma possível conclusão. Veja que quer saber o seguinte, ó. Conclusão, então está dizendo o quê? Que o argumento é válido. O argumento aqui é válido. Para seja válido, opa, já está dizendo aqui, né? Nem precisa, né? Possível conclusão para que o argumento seja válido, pronto. Então, argumento, ó, argumento apresentado seja válido é. Sim, professor, mas como que eu vou determinar que esse argumento seja válido aqui? Lembrando que a gente tem aqui as premissas, então a gente pode considerar o quê? Que todas essas premissas assumam valores verdadeiros. Então, considerar aqui, ó, admitir valor verdadeiro para todas as premissas, método das premissas verdadeiras. Então, aqui a gente vai usar a tabela verdade, professor? Isso, né? Então, uma forma é usar a tabela verdade. Certo. A gente tem aqui o quê? Uma proposição simples, ó. Opa, se a gente já sabe que isso aqui, né, é uma proposição simples, então aqui o nosso ponto de partida. Por quê? Porque, ó, proposição simples, ponto de partida. Eu já sei o valor lógico disso aqui. Por quê? Porque é uma proposição única, né? Então, ó, eu estou falando de uma única ideia. Não fico molhado. Então, o fato aqui, ó, não fico molhado, isso que? Isso é uma verdade. Então, fico molhado aqui é falso. Então, veja que eu não posso concluir com fico molhado, ok? Eu não posso concluir aqui com fico molhado. Por quê? Porque isso é falso. É o contrário de lá. Lá está dizendo, ó, não fico molhado. Sim, e daí, professor? E daí agora que com esse ponto de partida, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar o quê? O fio da meada. Ou seja, a gente vai tecer aqui agora. Então, fio da meada com, professor, eu já conheço o valor lógico da proposição, não fico molhado. Veja que essa proposição aparece aqui, ó, não fico molhado. Então, se essa proposição aqui, ela assume valor lógico verdadeiro, então aqui, ó, não fico molhado, assume valor lógico também verdadeiro. É a mesma proposição. Então, ó, tem o mesmo valor lógico, não fico molhado. Só que a gente está falando de um se então. O que que a gente lembra do se então? Que só há uma possibilidade de falso para o se então. Vera Fischer, né? A regra da Vera Fischer. Vera Fischer. Então, veja o seguinte, ó. Se a regra da Vera Fischer, se eu colocar aqui, ó, Fischer, Fischer, concorda? Ó, Vera Fischer, satisfaz isso aqui? Não, professor. Eu preciso que isso aqui seja uma verdade, ó. Eu não posso ter um valor falso aqui. Aí seria falso. Então, obrigatoriamente, isso não pode ser falso, concorda? Isso aqui vai ter que ser o quê? Verdadeiro, porque vera, vera é o quê? Verdade, ó. Vera, vera, verdade. E o que que a gente descobriu aqui como verdade? Não me enxugo. Não me enxugo. Não me enxugo. Opa, o que que tá dizendo aqui, ó? Não me enxugo. Não me enxugo. Opa, não me enxugo. Isso é o quê? É uma verdade. Opa, se é verdade, é isso que a gente precisa. Oba! Achamos isso, professor? Claro que sim. Resposta correta, letra C. Professor, mas ali está falando, e não tem chance daquele lá ser verdadeiro, aquele chove ali, né? Não tem chance de ser verdadeiro? Não tem chance. Por quê? Veja o seguinte, olha só. O que que a gente
que a gente observa aqui? A gente já achou a resposta, é só para complementar que caso tivesse aqui, ó, me enxugo, não seria essa resposta, concorda? A gente teria que ir mais à frente aqui com, né, o nosso fio da meada, né, tecendo aqui até fechar, né, o trabalho completo. Então vamos lá. O que está dizendo aqui, ó? Que não fico molhado. Aqui está dizendo que fico molhado. Opa, não mudou o sentido, não fico molhado. Então, se mudou o sentido, muda também o valor lógico. Então, fico molhado aqui é falso, ó. Fico molhado é falso, porque o não fico molhado que é verdadeiro. Aqui está dizendo que fico molhado, então isso é falso. Ah, professor, a gente está falando do se então. Se então, vou lembrar de quem? De Vera Fischer, certo? Só que Vera Fischer é o quê? É falso. A gente não quer o resultado falso, a gente precisa de um resultado verdadeiro. Então, essa primeira parte não pode ser verdade, concorda? Então, essa primeira parte aqui vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falso, ó, porque Fischer, aí sim, ó, Fischer é uma verdade. E o que que a gente descobriu aqui? Chove. Então, ó, o que que a gente descobriu como falso? Chove. É exatamente o que? O que aparece aqui, ó, chove. E isso é falso. Ou seja, a conclusão não pode ser falsa. Sim, professor, mas aqui está dizendo que não chove. Não chove é verdadeiro, certo? Só que aqui está dizendo que faz frio. Faz frio. A questão aborda em algum momento a relação de fazer frio? Não. Então eu não sei qual é o valor lógico disso aqui. Se eu não sei qual é o valor lógico, eu não posso concluir, né, o valor lógico para essa proposição. Por quê? Aqui tudo bem, ó, não chove, eu sei que isso é verdadeiro. Beleza, se chove é falso, não chove é verdadeiro. Não é isso? Só que o que que acontece? A gente tem um conectivo I, e no conectivo I só é verdade se for 100% verdade. Então, eu dependo do valor lógico de faz frio. Mas a questão não aborda nada sobre o ato de fazer frio ou não fazer frio. Perfeito? Beleza? Então, realmente, fecha letra C. Isso aí. Bons estudos.